Lula e Fernando Haddad tiveram um excepcional resultado no âmbito social e econômico. O IBGE divulgou uma queda na taxa de desemprego. Nós estamos com a menor taxa de desemprego em 10 anos. Bastou só um pouquinho de política social mais à esquerda que o país começou a sentir a sua melhora. É claro que existe muito ainda para ser feito, o Lula tem consciência disso e está fazendo cobranças aos seus ministros. Mas depois de dizer que Lula não é o favorito para 26, Lula é amplo favorito para 26. E ainda tem a reforma tributária do Haddad com cashback, que pode impulsionar ainda mais a economia. Ah, mas a aprovação tende a melhorar. Mas o que você achou a respeito desse resultado da queda do desemprego? E o que você tem achado do governo Lula? Ele é favorito para 26? Se você curtiu a queda no desemprego, deixa o like e se inscreva no canal. Os resultados foram divulgados pelo IBGE e nós estamos com 7,9 de desemprego. Aí os bolsonaristas vêm e começam a falar: ah não, mas o desemprego subiu, aumentou a taxa de ocupação, parará, com relação ao último trimestre de 2000. Pera lá, calma. Todo primeiro trimestre existe queda na quantidade de empregos. Por quê? Porque o último trimestre é o trimestre do fim de ano, do Natal, onde as pessoas consomem mais, aí você tem a abertura de empregos temporários e você tem essa sazonalidade. Mas quando você pega no geral, nós estamos com a menor taxa de desemprego desde 2014, desde a época do governo Dilma. Isso é um ótimo resultado mesmo, porque o pouco de política econômica ou o pouco de política mais à esquerda que o Lula fez já trouxe resultado. E tá sendo difícil, hein? É uma luta constante. Lula não pode tocar em pautas caras à esquerda. Tem que se omitir em vários assuntos, como a celebração do golpe militar, 60 anos do golpe militar. Lula tem que engolir vários sapos para quê? Para conseguir esse pequeno aumento da qualidade de vida e redução da desigualdade social. Lula tem um plano que está dando certo. O que Lula quer fazer? Lula quer pegar o PIB e reinvestir no setor produtivo. Porque o que acontece? Muitas vezes, no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo financiarizado, as pessoas elas têm os seus investimentos em aplicações financeiras, como no caso, uma poupança. Ou investimentos mais robustos, mas basicamente todos eles funcionam igual a poupança, para sermos didáticos. O investimento fica parado ali e por si só ele vai crescendo. Então, se eu tenho um investimento parado numa, entre aspas, poupança, e esse dinheiro por si só cresce, por que eu vou ter que abrir uma loja para ganhar mais? Não precisa. Só que quando eu abro uma loja, eu tenho 2 postos de trabalho, 3, 4, eu preciso contratar pessoas. Então eu faço com que haja pessoas com salário, e essas pessoas com salário vão consumir em outras empresas, essas empresas vão ver que a produção está aumentando, o consumo está aumentando, então eu preciso contratar outros funcionários, então eu crio todo esse ciclo produtivo ou virtuoso, reduzindo a desigualdade social. Lula acredita que aumento do número de empregos e aumento do consumo das famílias vai resultar numa redução da desigualdade social. E como isso vai acontecer? Com o Estado puxando a economia e incentivando. Por isso, os programas de aceleração do crescimento, o PAC, e principalmente a reforma tributária. O Haddad ele tem um plano simplesmente sensacional para a reforma tributária, que é o cashback, que vai passar agora com a reformulação. O que é esse cashback? Uma parte dos impostos pagos pelas pessoas de camadas menos favorecidas vai ser revertida para elas de novo. Então a pessoa vai lá, vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta do gás e vai ter até 50% do dinheiro devolvido. Isso vai fazer com que essas pessoas paguem menos impostos, você começa a criar uma progressividade tributária e se você tem um cashback para essas pessoas, é mais dinheiro no bolso delas que elas vão poder comprar em outros locais. Então se eu tenho dinheiro sobrando aqui, ao invés de comprar um chocolate, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 2. E aí o dono da loja de chocolate, que não o Flávio Bolsonaro, ele vai falar, opa, tô vendendo mais. Então eu preciso comprar mais chocolate do meu fornecedor para que eu possa atender a minha demanda. E eu preciso de mais um cliente para atender aquele meu, mais um funcionário para atender aquele meu cliente. Então eu contrato uma pessoa. O fornecedor fala, eu preciso produzir mais. Só que para produzir mais eu preciso comprar mais cacau. E eu preciso de mais gente na minha fábrica.
E aí o produtor de cacau fala, pô, preciso de mais fertilizante, preciso mais de gente. Então você começa a movimentar a economia. Esse é o plano do Lula e esse cashback do Haddad é sensacional. A reforma tributária está sendo colocada como sendo o novo plano real. Vai colocar Haddad, olha, uma condição muito boa de ser presidente desse país. É claro, existe muita dificuldade, principalmente sobre o domínio do orçamento. Tudo isso que o Lula está conseguindo são assim, a conta gotas. Tá difícil, tá árduo, mas tá saindo. Uma das dificuldades do governo é justamente o domínio do orçamento que o Congresso tem. Porque quando o executivo passa por momentos de fragilidade, o que o legislativo faz? Se aproveita para abocanhar uma parte do orçamento. Abocanhando via emendas para poder mandar para suas bases. Tem problema isso? Não tem tanto problema. O problema é que desarticula o governo. Então, e as políticas públicas. Então o que o Lula tentou fazer? O Lula, ele tentou se unir ao STF, criando pontes, por isso que levou o Flávio Dino para o STF e trouxe o Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça, para que assim o governo possa recuperar uma parte do orçamento da União. O Flávio Dino tem uma tese, ou uma ideia, uma proposta, de fazer com que projetos estruturais aprovados o governo possa conseguir crédito extra sem passar pelo Congresso. Isso dá um pouco mais de controle do orçamento para o Executivo. E aí o que o Lula fez também que gerou uma revolta imensa no Congresso? Houve a desoneração da folha de pagamento. O Lula judicializou o caso, porque ele foi derrotado no Congresso. O Congresso não possui tanta responsabilidade fiscal como o governo federal. Porque quem é cobrado por responsabilidade fiscal é o governo. Esse que é o problema, é o executivo. O legislativo não fica com o ônus da situação. Por isso que o Haddad falou, olha, o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. E essa desoneração da folha de pagamento, que foi feita por Dilma com a desculpa de gerar emprego, não gerou emprego. Porque houve uma redução dos custos tributários, os empresários pegaram esse valor que estava sobrando e internalizaram como lucro. E não contrataram mais pessoas, porque o que faz as empresas contratarem mais é aumento de consumo, o que o Lula está fazendo. Então o Lula e o governo acreditaram que essa proposta do legislativo é inconstitucional, levou pro STF, o STF vai derrubar. Aí o Congresso fica de biquinho, então de biquinho. Mas depois se ajeita. Porque à medida que as ações de Lula começarem a engrenar com a reforma tributária, o cashback e outras coisas, a aprovação sobe. O grande problema hoje do governo Lula é a articulação com as emendas, ou a coordenação das emendas. Porque as pessoas falam que emenda o problema é corrupção. Esse não é o problema. Isso é um problema de classe média que não entende nada de política. O problema que acontece é o seguinte, como o governo não tem domínio com o orçamento, fica difícil você coordenar políticas públicas. Então o governo, por exemplo, quer emendas para construir rodovias. Exemplo. Só que os parlamentares, eles usam as emendas para construir hospital nas suas regiões. Então você tem um descompasso. O governo quer construir rodovia, o legislativo quer construir hospital. Você não coordena. E o governo não consegue implementar as políticas públicas as quais ele foi escolhido para implementar. O governo até tentou coordenar isso melhor, falando o seguinte, vamos fazer, vocês querem as emendas? Eu distribuo. Mas nós vamos colocar aqui uma lista de projetos que nós vamos condicionar essas emendas. Então você, deputado do PL, você quer uma emenda? Eu posso te dar, mas pegue essa lista aqui que a gente repasse a emenda para você, mas isso não deu certo. Por esse motivo que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, numa comissão no Senado, falou, olha, nós temos o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC não vai funcionar sem as emendas de vocês. Tem vários projetos que precisam das emendas. Nós vamos distribuir para vocês. Então peçam para esses projetos. Vamos coordenar a situação. É claro que você tem interesses individuais e tudo isso precisa ser consolidado e articulado e azeitado pela via política. Então, mas isso vai tomar corpo, vai dar certo. Mas perceba que o pouquinho de política mais à esquerda, olha o ganho que nós estamos tendo com todas as dificuldades.